pessoal, eu sou o Evandro Nunes e hoje eu vou falar para vocês do livro Tartarugas até lá embaixo. Esse livro é mais um livro do John Green, o autor de A Culpa é das Estrelas. Me chamou muita atenção por essa capa em espiral laranja. Foi o primeiro livro que eu li dele, eu não conhecia John Green, passei a conhecer por esse livro e fiquei apaixonado, tanto pela história, a forma como o John Green conta a história dele é assim, muito particular. Parece que você está realmente dentro daquela história. E eu fiquei tão apaixonado pela forma como ele escreveu esse livro que eu resolvi ler quase todos os livros dele. Ainda faltam alguns, se eu não me engano, 13. Inclusive um que ele escreve em parceria com outros autores. E ainda vou ler esses daí também. Só que todos os outros livros que eu já li do John Green, eu já fiz a resenha e tá aqui no canal também. Agora vamos para a história. Toda a história do livro gira em torno de uma personagem, que é a Asa Holmes. Ela é uma garota de 16 anos, ela estuda na mesma escola que a mãe dela trabalha também. Ela é marcada pelo recente falecimento do pai dela, que morreu de ataque cardíaco em casa. Ela gostava muito do pai dela, muito mesmo, era sua referência de vida. Isso deixou ela bastante abalada, tanto que ela guarda as coisinhas dele, ela é muito apegada às coisinhas dele, inclusive um celular que era dele, um celular antigo, onde ele guardava algumas fotos ali no cartão de memória, e ela fica revivendo, ela fica olhando essas fotos de tempos em tempos para relembrar do pai dela, com ela no colo, brincando com ela com a mãe dela e o pai juntos, toda a família reunida. E ela tem esse sentimento muito grande com as coisinhas, o carro que era do pai dela, que ela dirige, o celular do pai dela, que nunca sai de dentro do carro. Toda vez que ela se sente um pouco triste, um pouco abalada, ela vai lá dar uma olhadinha nas fotos. A Asa tem uma particularidade, ela sofre de transtorno obsessivo compulsivo e ansiedade. Toda vez que ela se vê numa situação difícil, ela tem um momento dela que, para ela sair daquela situação, ela crava a unha do dedão do dedo, no dedo médio, esse dedo aqui, até abrir um corte. Nesse corte, claro, que sai sangue, e aí ela se sente mais aliviada daquela dor que está substituindo uma tensão que está dentro da cabeça dela. É um transtorno. Esse corte praticamente nunca é cicatrizado, porque ela sempre está tendo esses tipos de transtornos, e ela sempre está lá com a unha machucando mais ainda o dedo dela. Ela de tempos em tempos, de 2 em 2 horas, ela vai trocando band-aid, vai passando álcool em gel, e aquilo não deixa também cicatrizar, e ela fica meio transtornada com isso, porque ela quer parar de ter esse tipo de sensação e não consegue. Então toda vez que ela se vê um pouco acuada, ela vai, crava a unha de novo no dedo e começa a vazar sangue. E quando ela não faz isso, ela chama aquilo que ela escuta na cabeça dela de pensamentos intrusivos, que é uma voz que fala para ela, olha, eu acho que está infeccionando esse dedo aí, vai trocar o band-aid. E é o que ela fala, meu, não precisa trocar o band-aid, eu acabei de trocar, não tem 1 hora que eu troquei. E a voz fica conversando com ela, troca porque vai dar infecção, troca, tira mais um pouquinho de sangue, lava com álcool em gel. Então ela acaba que, ao longo do livro, isso começa a ficar muito complicado para ela administrar. Tanto que provoca uma mudança séria, muito séria nela e todo mundo que está ao redor dela, que ama ela. A Asa tem uma amiga de infância que estuda na mesma escola que ela, que é a Daisy Rodrigues. A Daisy Rodrigues é uma garota muito extrovertida, alegre, simpática, bonita. E ela trabalha numa lanchonete popular, porque ela é pobre, ela precisa trabalhar, a Asa já não precisa trabalhar. A Daisy, ela tem também uma particularidade, ela é uma grande fã de Star Wars e ela escreve no blog dela uma continuação para os personagens, para as histórias dos personagens do Star Wars. E ela tem um grande sucesso. A Daisy, nessa ambição de mudar de classe social, um dia ela está lá lendo no jornal e vê o noticiário na televisão que tem um bilionário da cidade que está desaparecido após uma acusação de corrupção. Esse bilionário, bum, sumiu. Ninguém sabe onde ele está. Existe uma recompensa, a polícia está dando uma recompensa para quem der pistas do paradeiro desse bilionário. E a Daisy tem um instinto ali que ela fala, meu, quero mudar de classe social, quero mudar de vida, eu quero ser rica. E eu vou com a minha amiga Asa procurar esse cara, procurar pistas, porque eu quero essa recompensa. E ela vai em busca disso. Quando a Daisy comenta com a Asa sobre querer encontrar alguma pista sobre esse bilionário, a Asa acaba descobrindo que o bilionário sumido é pai de um antigo colega dela de escola também, que é o Davis Pickett.
E então a Daisy faz uma proposta para a Asa. Vamos lá na mansão deles, a gente conversa um pouquinho com o Davis, que já é seu amigo, e a gente tenta descobrir um pouquinho do paradeiro do pai dele. Vai que nessa conversa a gente descobre alguma coisa, entrega a informação para a polícia e a gente pega a recompensa e fica rica. A recompensa nem é tanto assim, mas na cabeça de uma jovem que trabalha numa lanchonete popular, qualquer 50 mil é uma grande diferença no orçamento dela. Esse bilionário também, ele deixou a herança não para os filhos dele, ele já não tem mais esposa. E ele tem 2 filhos. A herança desse bilionário não está para os filhos, e sim para um lagarto que ele tem no DNA, o segredo da longevidade. Então, o cuidador desse lagarto, ele está incumbido de descobrir aí o segredo da longevidade para fazer uma pílula, um remédio, uma vacina, para que todo mundo viva muito mais. E é essa aposta que esse bilionário tem, tanto para se manter vivo muito mais tempo, quanto para vender, sei lá, isso daí, e ganhar mais dinheiro ainda. A Asa faz uma série de visitas na mansão para conversar com o Pickett, com o Davis Pickett, que foi amigo dela e volta a ter... Devido à ausência do pai já não ter mãe, ele encontra na Asa uma companhia muito legal. Então eles começam a se aproximar muito e vão fazer aquele parzinho romântico bonitinho, digno de todo o filme, toda a história do John Green. E eles começam a se comunicar muito, não só pessoalmente, mas por mensagem. Então aí vem a história do autor, que ele consegue retratar perfeitamente essa coisinha gostosa que a gente tinha anos atrás de querer saber um pouco mais da pessoa que a gente estava afim, dos nossos crushes, através de mensagens e procurar redes sociais da pessoa. E a Asa faz muito isso, procurando qualquer pista que denunciasse mais quem é o Davis. Talvez ele não seja um bilionário riquinho, herdeiro de toda a herança do pai, mas também tenha uma pessoa muito legal dentro dele, e é isso que ela descobre e ela começa a ficar apaixonada por ele. Essa paixão ela vai tendo alguns entraves devido a Asa ter o transtorno obsessivo compulsivo e deixa ela um pouco agitada demais quando tá com o rapaz perto dela e acaba tendo uma série de desconfortos. E o rapaz não sabe exatamente se ela gosta dele, se ela não gosta dele, se tem alguma coisa de errado com ele, se tem alguma coisa de errado com ela. Então fica uma parte da história aí que vai se desenrolando até o fim, pra gente descobrir lá no final se é amor de verdade ou se não é. E essa história não se desenrola em torno da busca do bilionário sumido, não somente é isso, mas tudo que acontece tem um motivo para esse sumiço. Então não é um livro da Agatha Christie que é para desvendar um mistério, e sim esse mistério está envolvido aí, está incluso dentro da história do livro. E quando a gente imagina que a história vai acabar bonitinha, com uma história de amor onde todo mundo vai viver feliz para sempre, vem o autor e bagunça tudo, e ele dá margem para a gente fazer... Ele, na verdade, ele põe as cartas na mesa aí, ele coloca um futuro de médio a longo prazo aí, para a gente imaginar, ter a nossa própria interpretação do que vai acontecer no futuro. E aí cabe a cada um de nós, devido ao que leu dessa história, interpretar o que vai acontecer com a Asa e com o Davis e com alguns outros personagens também. Esse tema que o autor aborda, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele próprio, o autor, também tem esse transtorno. Ele deixa lá na nota de agradecimento no final do livro, falando que ele também tem esse transtorno e que ele se trata também, e que não é um bicho de 7 cabeças, mas que a pessoa tem que procurar tratamento, inclusive para ansiedade também. E ele aborda nesse livro esse tema do transtorno obsessivo compulsivo, que é para a pessoa que tem, saber que tem cura, que ela pode ir atrás disso, que dá para ela viver com isso sem ter um estardalhaço na vida dela. E é abordando esse tema com a Asa, que é a personagem principal, que ele deixa todo mundo envolvido e cativado nessa história, que ele vai envolver todo mundo na trama junto com ela, para que ela consiga sair dessa situação. E o nome do livro Tartarugas Até Lá Embaixo, ele é uma analogia feita por uma personagem que diz que ela contesta um físico, um astrofísico, e ela diz que o planeta ele é sustentado por um casco de uma tartaruga gigante. E esse astrofísico pergunta, mas o que sustenta a outra tartaruga? E ela disse, outra tartaruga, e outra tartaruga, e outra tartaruga. E são tartarugas até lá embaixo, você não vê o fim. E isso ela estava querendo dizer em relação ao transtorno que ela tinha também,
que mesmo que ela procurasse uma solução, ela não via, porque são tartarugas até lá embaixo. Tanto que a espiral que tem na capa do livro, né, tanto na frente quanto atrás, a espiral dá a entender que isso que ela sente, e a Asa fala isso uma vez para uma psicóloga, que é como uma espiral que ela sente que vai se afunilando, afunilando, afunilando até ela chegar lá embaixo, ficar bem apertada e ela não conseguir mais. E é isso, pessoal. Hoje eu falei do primeiro livro que eu li do John Green. Espero que eu consiga ler os outros 3 que eu ainda esse ano que está faltando ainda. E quem gostou da resenha, deixa um curtir aqui embaixo aqui no canal que vai ajudar na divulgação aí. Até mais, pessoal!